Pessoal, então antes de começar a falar em si do assunto, eu achei esse conteúdo aqui que fala sobre uma retrospectiva. O que seria isso? Seria. Tá mostrando aqui nessa imagem as. Ah, não tá aparecendo para vocês, né? Pera aí, deixa eu só compartilhar aqui. Saiu sem querer. Agora sim. Essa retrospectiva, ela tá mostrando como eram os armazenamentos antigos, né? Antes de ter esse serviço pela internet, você tinha que salvar seus determinados arquivos em um desses dispositivos. Por exemplo, o primeiro que vocês estão vendo da lista é o disquete. Acredito que só o pessoal mais antigo vai conhecer esse dispositivo, né? Eu acho que vocês são mais da época do CD-ROM, mais ou menos, quando começou CD e DVD, para poder salvar as coisas. Lembra? De gravar CD de música, gravar CD de arquivo, que não tinha pendrive na época ainda. Uhum. Então temos disquete, CD-ROM, DVD-ROM também é parecido, né? Temos também o cartão de memória, é utilizado até hoje também, né? Uma curiosidade em relação a cartão de memória é que hoje em dia, para computador, ele é conhecido como SSD. Ele está substituindo os HDs atuais, porque ele é bem mais rápido, né, na questão de transferência de dados, na hora de iniciar o Windows, né? Ou seja, resumindo, esse SSD ele deixa o sistema bem mais rápido do que um HD convencional, que a gente está acostumado a utilizar no dia a dia, tá? Ele é como se fosse um cartão de memória, no caso, pro computador. Porque tem um cartão de memória próprio, né, para o celular, que é o que a gente já está acostumado, certo? E por Uhum. último ali, mas ainda é utilizado hoje, é o pendrive. No caso, eu ainda utilizo, né? Mas do jeito que está indo as coisas aí com essa questão do armazenamento na nuvem, é bem provável que logo saia de linha também, digamos assim, né? Vai ser tão procurado, assim, requisitado. Tá certo? Certo. Então só deixa anotado assim no caderno, então, ó. Armazenamentos antigos. Aí você coloca um embaixo do outro, ou um do lado do outro, se ficar mais fácil para vocês. Coloca primeiro o disquete, segundo o CD, o terceiro cartão de memória e o quarto pendrive. Ah, e um detalhe, aqui também nessa tabelinha, ela está mostrando a capacidade de cada um dos dispositivos, né? Ou seja, o pendrive na época ele cabia, o espaço dele para guardar arquivos, essas coisas, era apenas de 1,44 megabytes. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, nenhuma música, tipo, tem esse tamanho. Uma música praticamente hoje deve ser equivalente a uns 3, 4 megabytes. Ou seja, se a gente tentasse colocar uma música, um MP3, num disquete, já não ia ter espaço suficiente para ele. Isso começou a ficar mais popular com os CD-ROMs, né? Porque a capacidade dele marca também a capacidade, tá? A capacidade dele era em torno de 700 megabytes. Então, pelo menos nessa questão de músicas, já era mais viável, né? Mas era coisa também que dependendo era, por exemplo, 12 músicas, 15 músicas, dependendo do CD e da música. Qual o nome do primeiro, professor? Disquete. Daí eu Repete lembro. tudo. O primeiro é o disquete. O segundo é o CD-ROM. Ou DVD também, né? Que tá junto os dois. E esse terceiro aí, ele é como se fosse um híbrido de CD e cartão de memória, tá? Só que não é muito relevante, tipo, ele não ficou popular no Brasil, esse dispositivo. Que aí do CD já pulou pro cartão de memória, digamos assim. Aí no caso, eu lembro também que antigamente, quando a pessoa queria comprar CD de música, tinha a opção de comprar.
aqueles MP3, que era tipo um CD que você pegava comum, você comprimia as músicas, deixava elas pequenas, digamos assim, o tamanho das músicas, e cabia cerca de 200 músicas num CD. Isso é coisa antiga, é tipo aqueles CDs MP3, não sei se vocês foram dessa época. Ô, professor, deixa eu te perguntar uma coisa. É que a quantidade de memória de armazenamento é relevante, né? Porque você não pode comprar cada um com uma capacidade. Tipo, tem pendrive de 2, 6, 8, né? Isso, sim. E vai de Então, acordo com o armazenamento, tem um valor, né, de cada um. Vai aumentando o valor. sim. Aham, mas isso aí, então, a quantidade de armazenamento deles é irrelevante, né? Que a gente compra do tamanho que a gente quer. Era 5 CD também ou só vinha nessa 700 MB, todos os Não. CD? Então, no caso, todos os CDs era só 700. Era tipo padrão, né? Os Ah, DVDs, sim. os DVDs por si só era 4,7 gigabytes. Ou seja, era uma boa diferença assim, né, em relação ao tamanho do CD, que é menos de 1 giga, né? Praticamente o CD-ROM. E o DVD já era 4,7 gigabytes de espaço. É por isso que dava para gravar filmes, gravar tipo 3, 4 filmes num DVD, antigamente. Hoje em dia também, né, se for ver. É que hoje em dia o DVD já não é muito utilizado. Vocês têm aparelho de DVD em casa? Hoje em dia? Minha mãe Sim. tava falando disso ontem. O quê? Ela tava querendo assistir um filme, né? Mas só que a gente não tem mais DVD. E eu falei pra ela que o meu Xbox também roda DVD, mas só que tá com o leitor queimado. Ah, sim. Não sei É, eu se exatamente tá queimado. Ah, é verdade. assisto tudo no Xbox também. Verdade. Falando em Xbox, você me lembrou. Um pouco antes dos cartões de memória, é que não está constando aqui na tabelinha, mas tinha também os DVDs Dual Layer, que eram DVDs exclusivos para o Xbox e para o Play 3. Porque esses DVDs, eles tinham o dobro da capacidade de um DVD normal. Então, por exemplo, se o DVD convencional era 4,7 gigas, esse do Xbox, do Play 3, era cerca de 8 a 9 gigas, mais ou menos. Porque os jogos na época eram bem maiores, né? Comparado com os jogos antigos. Então eles precisavam de um armazenamento maior para poder colocar dentro do DVD. Tá certo? Deixa anotado aí também, DVD Dual Layer, pode escrever. É um DVD de dupla face, digamos assim. Com capacidade dobrada. Anotaram aí? Tudo bem? Uhum. Aham. Aí no caso, hoje em dia, o armazenamento que conhecemos seria o do próprio celular, né? Todo mundo hoje em dia tem um celular. E o tamanho dele também varia de aparelho por aparelho, né? Por exemplo, o Moto G1 é 4 GB de espaço, Moto G2 8 GB, Moto G3 16 GB e assim por diante. Vai de acordo com o modelo, tá? O exemplo que eu deixei na imagem, por exemplo, está mostrando um celular que ele tem um espaço de 16 GB, só que ele está picado, tá 12,92. Desses 12,92 GB de espaço total, nesse exemplo aqui nessa imagem, está constando 3,5 GB disponíveis. Ou seja, ele pode armazenar ainda toda essa quantidade em arquivos, né? Arquivos, fotos, vídeos. Lembrando que Uhum. cada tipo de arquivo tem um tamanho específico, né? Normalmente os vídeos são maiores, né? Comparado com os áudios e imagens. O exemplo aqui até mostra que está falando aqui, por exemplo, ó, dados de app e conteúdo de mídia, né? No caso, isso daí seriam os aplicativos instalados. Disso daí, ele está ocupando 3,88 gigabytes. E do lado ali, ó, tá mostrando os aplicativos que estão instalados no celular e quanto de memória de armazenamento consome cada um. Então, ou seja, o Facebook ali tem 367 megabytes.
Ou seja, um disquete da vida já não ia caber o Facebook, por exemplo. WhatsApp, Spotify, tá vendo? Cada um com um tamanho específico. O próprio Chrome, ó, que é o navegador, né? Hum. E ali do lado, na terceira janela, tá mostrando ali também aquela questão dos dados. Vocês já fizeram essa limpeza de dados no celular de vocês? Que é tipo para remover Já. o cachê, arquivos inúteis que ficam salvos no celular? Uhum. Quem não conhece, pode dar uma conferida aí. Às vezes tá com pouco espaço no celular. Aí você fala, quero fazer uma limpeza dos aplicativos, né? Para consumir menos memória do celular e tal. Vocês podem utilizar essa função de limpar dados ou então limpar o cachê, tá certo? Tudo bem até aí? Aham. Sim. Alguma dúvida? Pode perguntar se tiver com dúvida. Ó, aí no caso o próximo, ele está indicando um iPhone, né, da vida. E, ó lá, por exemplo, só que no caso do iPhone, o armazenamento que ele está mostrando é do iCloud, é na nuvem esse, tá? É que no caso esse do iCloud é um pouco mais limitado, a versão free dele, digamos assim. Ele está mostrando ali que tem 5 gigas de espaço total, e desses 5 gigas ele já utilizou 2,2. Ou seja, tem em torno de quase 3 gigabytes disponíveis para você utilizar na nuvem ainda, para salvar seus arquivos, né? É algo comum que acontece também em relação ao celular. É, por exemplo, perdi meu celular ou tive que trocar de celular, né? Por exemplo, troquei de celular e você quer pegar suas fotos, né? E colocar no celular novo, digamos assim. Ao invés de você fazer aquele backup, colocar no computador para depois passar para o celular, igual era feito antigamente, hoje em dia você pode salvar tudo na sua conta, né? No seu Gmail ou no seu iCloud, dependendo do seu celular, se for iPhone. Aí basta você fazer login usando o seu e-mail e senha, que aí você já tem acesso a todas as suas fotos, vídeos, né? Já estavam salvas antes na nuvem. Tá certo? Uhum. Aham. Aham. Quem nunca viu aquela mensagem do lado ali? Armazenamento quase cheio. Que é o meu LG. 8 de memória sempre. Aí hoje em dia que esse negócio tem muito jogo, né, para celular hoje em dia, consome bastante memória também, né? Porque praticamente, se você reparar, celulares são igual computadores hoje. Tem memória, tem processador, tem a questão da velocidade, tem mais armazenamento, né? Então hoje em dia comprar celular Android ou iPhone que seja é a mesma coisa que ter um computador em casa. E as mesmas funções praticamente. Até a estrutura, né, é igual das peças e tal. Aí, no caso, o primeiro conceito aí, né, de computação na nuvem, então, tá falando aí, ó, conceito de computação em nuvem, em inglês Cloud Computing, refere-se à utilização da memória e das capacidades de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da internet. Deixa anotado isso daí no caderno de vocês, por favor. Vocês já fizeram algum backup de arquivo de vocês? Tipo assim, tô salvando minhas fotos no Google Fotos, por exemplo. Alguém já fez isso? Já eu faço com as mensagens do WhatsApp. Também, também. É bom Uma salvar. vez por mês eu coloco pra fazer isso 2 horas da manhã. Tem até o horário que você escolhe, né? É.
Eu lembro que antigamente, antes de ter essa questão da nuvem, né? De salvar tudo na internet, eu andava com 6 pendrive no bolso. Cada um por uma função. Tipo, tem que formatar o computador, já deixa um pendrive pronto. Tem que salvar tal coisa, já deixa pronto. Parecia um chaveiro, esse pendrive. Mudando um pouco de assunto, é a Páscoa. De chocolate? Só caixinha de bombom. Não, mentira, eu ganhei um ovinho sim, da minha amiga. Moria. Não ganhei nada. Eu ainda tô na vontade de comer aquele ovo de Páscoa de bacon, ó. Eu cheguei a mostrar pra vocês o vídeo. Ou de bacon. Não. Não. É, um ovo de Páscoa feito de bacon, salgado. Depois eu mostro pra vocês. Tudo bem essa parte aí? Posso avançar? Espera aí. Uhum. Peraí, deixa eu acabar de anotar. Tô tirando a print. Depois eu copio. Esperta. Usando a tecnologia a seu favor. É. Pode ir. Ok. No caso dessa ilustração aí, ela está indicando, né, como que funciona o armazenamento na nuvem, né, que no caso seria a internet, e como que ela é compartilhada pelos mais diversos dispositivos, né? Pode ser computadores, pode ser scanners, impressoras, data centers. Data centers é como se fosse um servidor. É aquela sala que está, digamos, cheia de gavetas, aquelas gavetonas pretas, depois eu mostro uma imagem, que é onde fica salvo, né, os dados na nuvem, digamos assim. Tem uma estrutura física também, que armazena esses dados. Tipo um banco de dados, digamos assim. Aí ali está mostrando servidores, notebooks, celulares, tablets e computadores, os desktops. Aqui tem mais uma ilustração falando a respeito. Olha lá, no caso, o servidor que eu estou falando é aquela caixona preta que está em cima, ali no topo, do lado direito, digamos assim, parte de cima. Aquelas duas caixonas pretas, onde que é salvo os dados. Digamos que tem vários HDs ou SSDs, possivelmente SSDs, né? Porque são mais rápidos, são mais avançados hoje em dia, para você ter acesso instantâneo aos seus arquivos, né? Mas isso por meio da internet. Digamos que a parte da desvantagem, né, do armazenamento na nuvem é que ela é dependente da internet. Então, ou seja, se você tiver sem acesso, de repente, você não consegue acessar seus arquivos, né? Se não tivesse essa internet. É. Aqui tem mais um conceito de armazenamento em nuvem, né? Tá falando aí, armazenamento em nuvem ou cloud compute, né? No caso em inglês, onde o termo é uma nuvem, é a metáfora para a internet, conjunto de recursos de TI. Olha lá, que eu estava falando, são servidores. Deixa anotado esse pedaço de baixo aí que está escrito, ó. Conjunto de recursos de TI, que no caso seriam servidores, banco de dados e as aplicações. Tá? Deixa anotado essa parte. Sob demanda por companhias de serviços através da internet.
Minha filha foi dormir umas 3 horas da manhã, tá dormindo até agora. Jogada. Quanto mais Eu dorme, também mais fico. cresce. Oi? Quanto mais dorme, mais cresce. É verdade. Que eu penso uma menina que tá perdendo as roupas rapidinho. Eu tô com uma sacola de roupa já pra ver se entrega pra outra pessoa, se vende pra alguém que tem lojinha, sabe, de brechó, essas coisas. Uhum. Preciso fazer um estoque novo de roupa pra ela já esse mês. O bichinho tá crescendo rápido. Tudo bem essa parte? Posso avançar? Uhum. Aham. Aí tem um trecho da história, né? Tá falando o fato de a computação estar mudando de rumo. Hoje você não vê mais como antigamente aquela vontade imensa de comprar um supercomputador. Só por curiosidade, essa questão do supercomputador, né, que eles falam, porque antigamente, digamos que a pessoa que gosta de jogos ou quer ter um PC super potente para poder ter acesso aos jogos, né? Hoje em dia isso mudou também o conceito, porque são tudo via streaming, né? Hoje em dia é tudo via acesso à internet. Tem Sim. plataformas como, por exemplo, o GeForce Now, o Stadia, o... como chama o outro? Ah, o próprio Netflix hoje em dia, né? Netflix, Amazon Prime, esse serviço tudo de streaming, né? Que são todos serviços armazenados na nuvem. Você, por exemplo, você já não precisa mais baixar um filme ou uma série para você poder assistir ela. Hoje em dia, com acesso à internet, você já consegue assistir na hora, né? Instantâneo. Tá? Aham. Aí como funciona, né? Diferente dos servidores físicos no Cloud Computer, as informações não são alocadas em uma única máquina. Um conjunto de máquinas é que realizam o processamento das informações, um verdadeiro compartilhamento da capacidade de cálculo e de memória, ligados através da internet. Esse conjunto de máquinas que ele está falando aqui no texto seria esse servidor aqui, essa caixona preta, tá? Que eu mostrei. Vou até pegar uma imagem aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Vou pedir para vocês anotarem isso aqui também, mas deixa eu só mostrar uma coisa primeiro. Só um minutinho. Ai, Aqui, ó, só para vocês terem uma noção, ó, aqui no caso tem a imagem de um servidor da NASA. Sabe, a companhia de aeronáutica não, de nave, essas coisas. Uhum. Aqui tá mostrando uma sala na imagem. Como que seria o servidor deles aqui, ó. São todas as gavetas aqui, ó, Uhum. responsáveis por armazenar, né, o conteúdo deles, deixar salvo. Aqui tem outro exemplo, ó. No caso, quem tem acesso a esse tipo de conteúdo, por exemplo, se fosse para eu trabalhar nessa área, professor, que o curso de informática dá, na verdade, seria mais específico se você fizesse o curso de montagem e manutenção de computadores, né?
Porque em um dos módulos que a escola oferece, por exemplo, ele te ensina a como configurar essas gavetas. Igual o rapaz está fazendo aqui no vídeo. No vídeo não, na foto. Dá para ver aí na tela de vocês? Dá. Aham. Dá. Então. Que no caso eles contratam, né, profissionais específicos só para essa área, para mexer só com essa parte aqui do sistema, né, de armazenamento. Qualquer filme que vocês verem futurístico, digamos assim, você vai ver uma sala dessa também, né? Por exemplo, o Exterminador do Futuro lá. Que eles falam que a Skynet dominou o mundo e tal, o mundo foi dominado pelas máquinas. E tudo começou com uma sala dessa daqui, ó. Sala de servidores. Digamos que eles criaram um sistema, resumindo, né? Que consegue pensar e ter, digamos, consciência própria. É igual o exemplo, por exemplo, dos Vingadores lá, da Era de Ultron. De Ultron. É. O que acontece? O Ultron, ele foi criado pelo Tony Stark, né? Só resumindo. Só que nesse que ele foi criado junto com o Jarvis lá, ele pede para ter acesso à internet. Ele não tinha, né, quando ele foi criado. Assim que ele teve o conhecimento da internet, ele conheceu o mundo inteiro, como que o mundo funcionava, e tomou ódio disso. Ou seja, ele queria mudar o mundo de acordo com o que ele viu na internet, com as informações tipo de desastre, catástrofe, essas coisas, né? Uhum. Tudo que é de ruim, ele foi lá, viu e falou, vixe, vamos mudar tudo isso daqui. Aí, digamos que era o motivo dele se tornar o vilão da história, né? Ele queria mudar esse conceito do mundo. Passou 15 segundos na internet e já quis destruir a humanidade. Exatamente. Tudo bem então, dessa parte aqui? Deu pra entender? Dos servidores? Uhum. A gente já tá nesse caminho, hein? Já conhecemos a inteligência artificial já. É, ó. Tomamos Tem por a, esse rumo. tem a Cortana, tem a Siri, né? Pra É, elas, pra elas se vai vendo. revoltar, né? E começar uma É nova guerra rapidinho. aí. Então, tomar cuidado mesmo. Então deixa anotado essa parte aí pra mim, por favor. De como funciona. Ah, isso daí é grande, vou tirar print. É, Já é? pode tirar print também. Mais fácil. Nossa, minha cadeira tá quebrando. Eu quase tomei um capote agora. Sabe quando você vai encostar assim no declínio e vai pra trás com tudo? Hum. Dá aquela bambeada. Ah, Verdade, tem um filme do Will Smith também que é muito bom, né? De inteligência artificial. Vocês já viram? É meio antigo ele. É o mesmo conceito também. Uma máquina que, tipo, era várias máquinas, inteligências artificiais controladas pelo ser humano, até uma delas se revelarem, né? Querer começar a causar o caos também. Querer destruir a humanidade. Com base nas informações que ele conseguiu pegar na internet também. Do que os humanos faziam, né? No mundo inteiro aí. Eu lembro também do episódio dos Simpsons, não esqueço até hoje. Que mostra o futuro, né? Que aí os Simpsons têm fama de prevenir o futuro, né? Tipo, passar um Hum. episódio que tá acontecendo determinada coisa e acaba acontecendo de verdade. Por exemplo, quando eles elegeram o Trump lá, os Simpsons já tinham previsto isso no episódio sim, deles. sim. Aí um outro exemplo que eles dão lá é que no futuro
pós-apocalíptico deles lá, os iPhone, eu acho que é um iPod, na verdade, tá chicoteando as pessoas, os humanos, com o Eu foninho, vi sabe? isso. Já viu? E do jeito que tá indo as coisas, é perigoso eles acertar isso daí também. Tem até os episódios do Black Mirror, por exemplo. Já assistiram Black Mirror? Não. 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 Sério? Já tem o conteúdo pro final de semana pra vocês verem, então. Tem na Netflix. E ele também é baseado na tecnologia, né? Como que o mundo tá, digamos assim, a visão deles daqui, por exemplo, 10 anos, de como que vai estar as questões de computação, né? E os humanos. São várias situações diferentes que acontecem. Tipo, não é um episódio seguido do outro, assim. São histórias diferentes por episódio. Atualmente deve ter em torno de 3 ou 4 temporadas, se não me engano. E tem um filme também do Black Mirror, onde você controla as ações do ator. Vocês já viram isso? Um filme? Por Hum. exemplo, por exemplo, o rapaz, um trecho do filme, né? O rapaz, ele tá indo pro psicólogo, o pai dele. Vou contar o motivo, é spoiler. Ele tá indo pro psicólogo. A hora que ele desce na porta do consultório, você pode escolher com um controle remoto se ele vai entrar no consultório ou se ele vai seguir o amigo dele que estava passando na rua na hora ali. Aí, de acordo com a ação que você escolhe pro ator, o filme vai mudando, digamos assim, né? É bem interessante. Deixa eu ver, ó. Deixa eu mostrar. E aí tem uns episódios aí que você vai até desanimar de mexer em celular se você quiser ficar com medo. Que tem uns episódios que são mais leves, outros mais pesados. Mas tudo voltado à tecnologia, assim, ao ser humano. Deu certo anotar aí vocês? Essa parte aqui? Deu. Ok. Aqui, ó, no caso a série que eu tô falando, tá vendo? Black Mirror. Ah, tem 5 temporadas, na verdade. Só que tá vendo, são episódios, são poucos episódios por temporada, tipo 3, 4 episódios por temporada. Só que é bem interessante. Esse aqui, por exemplo, da segunda temporada, o Urso Branco, eu assisti ele na faculdade. O professor meu passou. Aí eu achei interessante, né? E comecei a acompanhar também. Recomendo pra vocês assistirem hoje, tá? Isso daqui. Principalmente esse episódio que Queda Livre, da terceira, Manda Quem Pode também. Muito bom. Versão de testes. Quer ver? Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando do filme. O filme é esse aqui do lado. Black Mirror Bandersnatch. Vou colocar um trechinho só pra vocês entenderem. My first. Ó, um filme interativo de Black Mirror.
É o primeiro filme que eu vejo, né, baseado na interação. Você pode controlar as ações do. Ó, Hum. que você pode tomar as decisões do personagem, né, em si. Aí no caso tá mostrando as plataformas, como que usa, né? Como que você vai assistir esse filme, digamos assim. Aí tá mostrando um trecho dos episódios, né, do Black Mirror, da série em si. Então, a questão de computação gráfica ou divulgação. Por exemplo, nesse primeiro trecho aqui, o rapaz, o protagonista, ele tá desenvolvendo um jogo. Hum. Aí início ele recebe um convite do empresário lá para poder divulgar o jogo dele, né? Só que aí já é a primeira ação que você tem que tomar, porque o jogo ele tá incompleto ainda. Só que aí o cara pega e fala assim: ah, ou você lança o jogo agora, hoje, por exemplo, ou então você já não vai lançar mais, a gente vai desistir do seu projeto. Aí você tem que escolher se você vai concluir o jogo primeiro, né? O ator, no caso, você vai concluir o jogo, ou se você já vai entregar o jogo semi-pronto, digamos assim. E conforme você escolher isso, vai ter uma ação diferente no filme. É o primeiro trecho do filme, assim, praticamente. Só que aí vai ficando mais pesado, digamos assim, né? As escolhas que você tem que tomar durante o filme vai passando aí. Conforme vai passando o filme, no caso. Vamos ver que se eu colocar a Netflix aqui, para de compartilhar a tela. Mas depois vocês dão uma conferida no de vocês aí. É bem legal. Uhum. Aí continuando aqui, ó. As características de armazenamento em nuvem, né? Serviço sob demanda. Ah, claro, americano nessa hora. Ó, serviço sob demanda, né? Reunião de recursos sobre pagamento baseado em uso. A virtualização. Os recursos podem ser acessados de qualquer lugar. Lembrando que tem que ter o acesso à internet, né? Para ter esse acesso. E alta escalabilidade. A escala da nuvem pode estender de forma dinâmica e prática. Deixa anotado também esses três aí, essas características. Coloca assim, a característica de armazenamento na nuvem e deixa anotado os três. Anotar também? Isso, pode deixar anotado isso daí. Ó o print. Ao print. Ai. Que depois vai ajudar nas questões. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho, até que vocês anotam aí.
voltei. Deu certo aí, todo mundo? Aham. Uhum. Eu. Oi? Tudo certo aí, tá? Isildinho? Certo. Ok. Uhum. Ó, então no caso aqui está mostrando uma pequena ilustração, né, de como que funcionaria os programas rodando na nuvem, né? E lembrando que esses programas são armazenados em servidores, né? Aquelas caixonas pretas que eu mostrei mais cedo. E através do navegador de internet, por exemplo, não precisa de Flash, Java, nem nada. Esse Flash Play, por exemplo, ele vai ser extinguido, né? Eles vão remover ele agora no final desse ano. Ele era muito utilizado para aqueles sites de charges antigo, ou até mesmo jogos do Free, por exemplo, são tudo nessa plataforma de Flash. Agora, se eles vão mudar o conceito de como armazenar esses jogos, possivelmente, né? Para não perder, digamos assim. E querendo ou não, ainda é uma plataforma acessada ainda, né? Esses joguinhos de pra criança, tal, Free, essas coisas. Aí no caso ele está mostrando que do navegador de internet ele passa para os computadores, né, para os dispositivos, pode ser notebook, computador, celular, videogame, TV smart, né? Esse conteúdo chega até você e também para colegas, clientes e amigos, né? Tudo acesso à internet. Modelos de implementação. Deixa anotado isso daí também. Modelos de implementação. Põe na linha de baixo. Aí aqui no caso temos o primeiro modelo, que no caso é o privado, deixa anotado também, tá? As nuvens privadas são aquelas construídas exclusivamente para um único usuário, por exemplo, uma empresa, né? É igual no caso eu estava falando lá do Google Drive, voltado para a escola, né? Que eu salvei a pasta dos alunos tal, que fez o backup lá bonitinho. Digamos que esse acesso é privado, é apenas a escola ou então os professores que têm acesso a essa conta do Drive, né, da escola, para você ter acesso aos arquivos, documentos dos alunos e os documentos da própria escola também. É considerado como privado. Ou até mesmo de vocês, pessoal, né? Tipo, é só você que tem acesso, com seu e-mail e sua senha. A não ser que você vá naquela de clique aqui para ganhar seu iPhone 10. Aí você clica no link abençoado lá, pega um vírus grátis. Aí a gente já viu, né? Aí os dados são todos roubados. Tudo bem esse primeiro pedaço do privado? Aham. Tudo bem essa primeira parte aí? Posso avançar? Pode. Pode. Gente, Pode. então no caso o próximo, depois do privado, temos o público, né? Então, no caso, as nuvens públicas são aquelas que são executadas por terceiros. Aí tem essas plataformas aí, né?
Deixa anotado também. Xen, KVM, VMware, Microsoft Hypervisor. Só para constar, esses Xen, KVM, VMware, Microsoft Hypervisor são tudo máquinas virtuais, tá? É uma tecnologia de virtualização open source baseada em Linux. Especificamente com essa KVM, por exemplo, você pode transformar o Linux, né, que é outro sistema operacional do computador, permitindo, é como se fosse uma máquina servidor, digamos assim. São os programas, lembra que eu falei dos servidores, das caixonas? Digamos que tem um software que controla elas, né? Um aplicativo que controla esses servidores. E no caso são esses nomes aí que vocês estão vendo: Xen, KVM, VMware, Microsoft Hypervisor. Então, do lado da anotação, vocês podem colocar assim: software para controlar servidores. Fica mais fácil de entender. Porque no caso é necessário ter uma máquina mestre, digamos assim, para poder ter o controle total, né, do servidor. É igual aqueles filmes de espião, por exemplo, que você vê o cara colocando um pendrive no computador para roubar as informações de determinada empresa, determinado lugar. Isso seria o servidor da empresa, né, onde está salvo todos os arquivos confidenciais, por exemplo. Aí ele consegue acessar a ferramenta, né, o software, o aplicativo, e dessa forma ele consegue roubar os dados dela. Um exemplo. Tudo bem? Uhum. Aham. Aí o terceiro aqui, no caso, temos privado, público, o terceiro é o de comunidade. É a infraestrutura de nuvem compartilhada por diversas organizações e suporta uma comunidade específica que partilha as preocupações. Fala de comunidade, lembra do Facebook. É a questão dos grupos específicos, né? Para cada tipo de assunto. É algo semelhante a isso também. Acredito também que praticamente todo celular hoje em dia já vem com o serviço também instalado, né? De armazenamento na nuvem. Por exemplo, meu celular da Xiaomi tem o Xiaomi Cloud, digamos assim, né? Que é o próprio armazenamento da Xiaomi para você instalar seus arquivos na nuvem também. A Samsung também deve ter, a Motorola possivelmente, né? Porque todo mundo está trabalhando com nessa área agora, né? De armazenamento em nuvem. Ok? Uhum. Temos o híbrido também. Nas nuvens híbridas temos uma composição dos modelos de nuvem públicas e privadas. Aí vai de acordo, é uma mistura, né, no caso do público e privado, esse híbrido.
Aí normalmente isso daí é para corporações, né? Que apesar de terem os links privados, digamos que tem certos cargos, funcionários que têm acesso a esse tipo de. Ou então ele pode divulgar, né, o conteúdo para um público específico também. Por exemplo, da escola para os alunos, da empresa para os funcionários e assim por diante. Tá? Posso pular? Pode. Então tá, agora a gente vai dar uma conferida nas tipologias. Aí no caso eu preciso que vocês anotem essas três, porque vai cair as primeiras questões vão ser voltadas a isso daí, ó. Então no caso aí temos as tipologias, né? A primeira, a IaaS, a infraestrutura como serviço. Deixa anotado também os três, tá? Quando se utiliza uma porcentagem de um servidor, geralmente com configuração que se adequere à sua necessidade. O PaaS, plataforma como serviço, utilizado apenas em uma plataforma como um banco de dados, um web service, né? Por exemplo, o Windows Azure. Eu vou falar a respeito dele na próxima aula. Vou mostrar na prática também, né? Como que utiliza. Mas só resumindo, né? Ele é como se fosse uma plataforma de computação na nuvem, que ele roda nos data centers da Microsoft, né? É como se fosse um software da controlador de servidores também, igual eu tinha mencionado. É como se fosse um sistema operacional diferente, digamos assim. É um Windows também, só que é um Windows próprio para servidor. Antigamente ele era conhecido como Windows Server, que era tipo um sistema operacional voltado apenas ao controle das redes de computadores, né? Os computadores conectados em uma única rede, numa empresa. Igual acontece lá na escola com a pasta Futural Alunos, por exemplo. Tem o computador mestre, que ele compartilha as informações da pasta com os outros computadores da escola. Resumindo. Aí, tipo, esse Microsoft é responsável por esse gerenciamento. Que isso? Quem tá com essa música? Não tá nada, só não. Ah, tá. Gente, Eu não. quem tá com essa música aí? Tainá, Judinha. Né, eu não. Minha rede caiu. Parou. Eita.
Aí tava falando aqui, né? Vão anotando aí, tá? O tira print. Essas tipologias aí de redes, né? De armazenamento na nuvem. Aí no caso o DaaS, que é o terceiro ali, desenvolvimento como serviço. As ferramentas de desenvolvimento tomam forma no cloud, na nuvem, né? Como ferramentas compartilhadas, ferramentas de desenvolvimento e serviços baseados em Mashup. Digamos que tem técnicos também voltados a essa criação de armazenamento na nuvem, né? Então, no caso, são ferramentas de construção para você construir seu próprio servidor, digamos assim, né? Seu próprio software de servidor. Posso avançar aqui? Tô terminando de copiar. Tá bom. Nossa, uma saudade também de ir no rodízio de pizza, hein? Acabei. Certo. Tem mais um pedacito ainda. Tem o SaaS, software, pode notar também que vai cair questão, tá? Isso daí. Software de como serviço. O uso de um software em regime de utilização web. Por exemplo, o Google Docs. Eu já comentei com vocês, né, numa aula, que é tipo o pacote Office versão online dele, né? Só que é gratuito. Microsoft SharePoint. Para quem não conhece, é como se fosse voltado a apresentações também, tipo um PowerPoint, tá? Só que no caso é da própria Microsoft esse. O CAS, comunicação como serviço, o uso de uma solução de comunicação unificada, hospedada em um data center do provedor, fabricante. Só para constar, esse Microsoft Link que está aparecendo em azul aí, ele é como se fosse, por exemplo, o Skype. Vocês já viram o Skype, como que ele funciona? Que é para fazer videochamada, essas coisas, com cliente. Sim, já. Já. Um exemplo de utilização desse serviço, junto com o Skype também, é, por exemplo, você surgiu uma vaga de emprego em outro estado, por exemplo, a Santa Catarina, Minas, né? Belo Horizonte, esses lados aí. Digamos que você tem interesse na vaga e queria fazer uma entrevista, né? Queria participar de uma entrevista para ver se consegue se encaixar nessa vaga. Ao invés de você ter que ir lá no determinado local para fazer a entrevista de emprego, eles te mandam um link
por exemplo, ou desse Microsoft Link, ou então do Skype, e você faz a entrevista, né, digamos assim, de emprego via videochamada. É bem interessante eles trabalharem com isso também, né? E aí você já vai estar vendo a pessoa, conversando com ela, interagindo ali na hora. Como se fosse uma entrevista de emprego, só que em casa. Tudo bem? Tô vendo se eu acho um exemplo, essas videochamadas de entrevista, pra vocês terem uma ideia de como funciona. Tem o Zoom também, né, professor? É verdade. Tem o Zoom também. Bem lembrado. Também funciona como videochamadas, né? E é usado também para fazer videoconferência, por exemplo. Digamos que eu estou numa empresa lá, tal, aí tem uma reunião. Aí teu chefe, digamos assim, ele está em outro país ou em outro lugar. Aí aqui é tipo aquelas cenas de filme também, que é onde tem o pessoal sentado na mesa e tem uma telona grande mostrando o chefe da empresa lá conversando com ele, o diretor da empresa conversando, né? É esse tipo de função que dá para fazer com o Zoom, com o Skype. E são todas ferramentas gratuitas, tá? Só para constar. É que hoje em dia é mais popular o WhatsApp, né? Pra esse negócio de videochamada. Então, dependendo, você consegue fazer a entrevista até mesmo via WhatsApp. Dependendo da empresa, né? Como que a empresa trabalha. É que o WhatsApp dá pra entrar só 4 pessoas, né? Agora os outros dá pra entrar mais. Isso, verdade. Tem um limite, né? E o último ali também que eu não comentei, né? Tudo como serviço. É que ele tá em inglês ali. Everything as Service. Quando se utiliza tudo, infraestrutura, plataforma, software, suporte, enfim, tudo que envolve essa tecnologia, né? Tecnologia da informação e comunicação como único serviço. É uma unificação, né? Tudo em um, digamos assim, tudo junto. Deixa anotado, hein? Posso prosseguir? Aham. Pode.
Ok. Agora sobre as vantagens, né, do serviço na nuvem. Então, vamos lá. A maior vantagem da computação em nuvem é a possibilidade de usar softwares sem que eles estejam instalados no computador. Ou seja, você consegue ter acesso também às ferramentas sem necessariamente baixar o aplicativo. Você pode fazer isso usando o próprio navegador do celular ou do computador, né? Usando o Chrome, por exemplo. Conhecido como Google também. Tá bom? Só para constar essa parte aí. Você consegue acessar a nuvem, então não é necessário, se quiser deixar como observação, não é necessário você baixar o aplicativo em si. É bom, né? Tipo, é recomendado, só que tipo, não é obrigatório, digamos assim, o uso. Você consegue acessar tudo pelo navegador, usando a sua conta. Outras vantagens também que tá aí, ó. Acesso rápido às novas tecnologias e paga só o uso. O uso, no caso, se pago, é se você quiser expandir o armazenamento, né? Quiser deixar ele maior. Vou mostrar depois, eu vou mostrar os limites de cada uma, mas é em torno de 5 gigabytes, digamos assim. Tem outros serviços que vai até 100 gigabytes, dependendo. Se eu não me engano, o Google Drive, por exemplo, é 100 gigas de espaço livre. Depois, se você quiser adquirir mais, né, dependendo do tanto de coisa que você tem para salvar, você tem que pagar uma taxa por isso. Não precisa se preocupar com backups, né? Backups, para quem não lembra, são as cópias que você fazia nos computadores. Tipo, só que no caso esse backup ele é físico, né? Por exemplo, eu vou pegar um pedaço da memória do meu computador, do meu HD, eu vou criar uma cópia dos documentos que eu tenho atualmente, para que caso eu perca tipo, o sistema operacional do computador, né? Caso dê pau no computador, vai ter um pedaço salvo ali para eu poder reutilizar depois. Mas como já tem agora a questão do acesso à nuvem, né? Já não é tão necessário fazer esse backup. É mais em casos específicos, digamos assim. O acesso pode ser feito de qualquer lugar. A redução de percas de arquivos. Uma coisa que incomodava bastante na época do backup, por exemplo, você salvou 10 gigas de arquivos, por exemplo. Se o HD caísse, né, ou tivesse um dano físico, digamos assim, né, tomasse uma pancada, que seja, era perigoso os dados ficarem corrompidos, e se o dado fica corrompido, você não consegue mais acessar ele. Ou seja, você acabava perdendo o arquivo, mesmo fazendo um backup. Mas isso era mais causado por queda, ou então assim, eu estava salvando os meus backup no computador, só que aí acabou a força. É perigoso também, com a queda da energia, o computador desligar, corromper os arquivos também. Então, não sei se já aconteceu com vocês, por exemplo, eu estou usando o computador lá, mexendo, e de repente acabou a força de casa, né? Deu aquele apagão geral. Aí você vai tentar ligar o computador de novo, o computador nem liga. Às vezes foi por conta dessa queda de energia. Tanto é que é por isso que é utilizado aqueles... Como chama? Fugiu a palavra agora, peraí. É interruptor, gente. Ai, gente, me fugiu o nome do negócio agora. Deixa eu só pegar o nome. Me fugiu agora. Lembrei. Estabilizador. Vocês já ouviram falar de estabilizador? De energia? Que você utiliza no computador? Alguém já ouviu falar?
Deve estar aparecendo para vocês na tela aí, ó. Aham. São essas caixinhas aqui, ó. Por quê? Qual que era a função delas? É a função, na verdade, até hoje. Você deixa o seu computador ligado por aqui, ao invés de ligar ele diretamente na tomada. Aí, se houver a queda de energia, ele meio que protege, digamos assim, os componentes do seu computador. Por exemplo, ao invés do computador queimar ou o HD queimar, é possível que a peça queime primeiro. Tipo, ele protege, né? Tem um aqui Já em deve casa que ter eu nem visto isso. uso. Hã? Tem um desse aqui em casa que eu nem uso. Ah, não tá usando? Então, ele pode salvar no caso de queda de energia, né? Você tá mexendo em alguma coisa lá, acaba a energia, ele deixa salvo o seu computador, digamos assim. E um outro também me fugiu o nome, mas a diferença dele para esse é que ele armazena energia na peça. Por exemplo, como é que é o nome da benção? Aconteceu isso com a TV aqui de casa. A energia caiu, mas ao invés de queimar a TV, queimou a caixinha da energia. Isso. E tinha um Ou seja, isso aqui interruptor é lá. salvo pra caramba, né? Salvo assim, né? Uhum. Ao invés de você perder teu componente, tua TV, o seu computador, você acaba perdendo apenas a caixinha que sai mais em conta. Exato. Como que é o nome do outro, gente? Me fugiu o nome do outro agora. Só que, então, igual eu tava falando, diferente desse, né? O outro, que eu vou lembrar o nome daqui a pouco, ele deixa uma energia armazenada no equipamento. Ou seja, mesmo que a energia acabe na sua casa, na casa inteira, o teu computador ainda fica ligado durante uns 15 minutos aproximadamente. E aí dá tempo de você salvar teus arquivos que você estava trabalhando, né? Ou fazendo alguma coisa, e depois desligar o computador com segurança. Ah, lembrei. No Break é o nome do outro. No Break é a mesma função, tá? Do estabilizador, só que a diferença é de armazenar energia. Tá aparecendo na tela de vocês, né? Tipo, no Break ou estabilizador. Confira qual atende as suas necessidades. Aí, ou seja, digamos que o no-break é um pouco mais caro, só que ele é mais eficaz, digamos assim, né? Porque é mais garantido. Que ao invés da peça queimar, igual acontece com o estabilizador, ele deixa essa energia salva durante esse tempo aí de uns 15 minutos aproximadamente, e você consegue desligar o computador mesmo que tenha acabado a energia na sua casa. Imagina isso numa empresa, antigamente. Tipo, tinha vários gigas de arquivos da empresa, documentos da empresa, aí tem uma queda de energia inesperada lá, queima tudo. Perde tudo. Já pensou o prejuízo que ia ser? Pensando nisso, que eles desenvolveram esses dispositivos, né? Para armazenar energia. No break, estabilizador, filtro de linha. Tudo nessa questão de manter seus dados salvos, né? Armazenados. É que agora que tem o acesso à nuvem, tá meio deixado de lado isso daí, né? Porque, se o computador queimar, tá salvo na internet, então não tem problema. Mas aí vai de cada um, né? Tem gente que usa até hoje isso daí. Uma forma de segurança a mais, né? Digamos, pro seu computador ou dispositivo. Ele tem cerca de umas 4 entradas de tomada, tá vendo? Dá pra você encaixar 4 dispositivos diferentes aí. Eu lembro que quando eu usava no meu, esses estabilizadores, quando eu tava tendo pico de energia em casa, que a energia ficava oscilando, ele começava a estalar. Toda hora ficava assim, tá, 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 tá. Parecia que explodiu o negócio, parecia uma bomba. Mas é porque tava indicando que tava tendo oscilação de energia em casa, tipo, tava dando alguma interferência, digamos assim, na corrente elétrica. Aí ele meio que avisava já, tipo, tá instalando muito, fica esperto que é perigoso desligar a força aí do nada aí. Era tipo um aviso, digamos assim, esses bip, essas instaladas que dava. Hum. Uhum.
Então deixa eu notar essas vantagens aí também. Esses anotam, eu vou pegar um café aqui rapidinho. Gente, estão me ouvindo? Fiz a proeza de derrubar café no meu fone, você acredita? Brincadeira. Não Também bastou queria jogar, tomar. Olha, parece que parou até de funcionar um lado. Brincadeira? não bastou jogar café na parede. Tinha que jogar no chão. Não contente, jogar na parede café? Ah, espera aí, já volto.
Pessoal, fala alguma coisa só pra eu testar o fone, ver se pifou, não. Tá dando pra ouvir. É. Fala de novo. Fala de novo. Estão me ouvindo? Tá ouvindo. Aham. Tá funcionando, menos mal. Beleza. Posso pular a parte das vantagens aí? Anotaram? Notou. Sim. Agora são as desvantagens, né, da computação na nuvem. Então temos aí a questão de segurança. Assim, a parte de segurança é a questão de invadir, né? A questão de privacidade, de hacker, essas coisas, né? É igual a gente brincou aquela vez também, que, por exemplo, aquela pessoa que usa a mesma senha para tudo. Ou seja, se o hacker acaba descobrindo uma senha, acaba descobrindo todas, né? Bom, A questão da conexão, né? Que só funciona via internet. Se tiver offline, no caso, não dá certo. Opa. Ó, é possível que os arquivos pessoais de um utilizador do Gmail estejam salvos em servidores localizados em outro país, onde as leis que protegem a integridade dessas informações seja outra, ou até mesmo que esse país não tenha lei nenhuma. Vocês já viram essa questão de limite das leis entre os países? Por exemplo, uma lei que é válida aqui no Brasil pode não ser válida lá nos Estados Unidos. Aí digamos que uma conta sua Gmail está salva lá no servidor dos Estados Unidos. Se acontece algum tipo de infração, digamos assim, algum tipo de prejuízo para o usuário, né, para o seu Gmail, se não tiver de acordo com as leis estabelecidas pelos Estados Unidos, ele não é válido, digamos assim. O Brasil não pode fazer nada a respeito. Um exemplo, por exemplo, disso, uma pessoa está foragida, digamos assim. Aí ela vai para outro país. É perigoso, tipo assim, o foragido ele está nos Estados Unidos, um exemplo. Aí um detetive policial que seja brasileiro encontra ele nos Estados Unidos. Ele não pode, por exemplo, levantar voz de prisão, porque ele não tem, a lei não é válida, digamos assim, brasileira para lá, mais ou menos assim. Tem isso também, de acordo com o local que você está. Por exemplo, o que é proibido aqui no Brasil não é proibido lá. Então, se um brasileiro vê o outro fazendo tal infração que não é proibida lá, mas aqui é considerado, digamos que lá não dá nada. Lá pode fazer, é legalizado. Entre outras coisas. entendi. Aí deixa anotado também as desvantagens aí, ó. No caso, tem que estar sempre conectado à internet. Alto custo de criação e manutenção de um servidor, né? Porque criar um servidor em si tem um custo meio alto mesmo. Dependendo do tamanho, né, do servidor, na verdade. Conexões ainda lentas em vários países, né? Aí a velocidade vai de acordo com cada país, né? Por exemplo, a internet fibra aqui no Brasil começou faz o quê? 3 anos, eu acho. Acho que nem isso, né? Que começou a disponibilizar a internet fibra aqui no Brasil. Tipo, na nossa região aqui, por exemplo. Eu lembro que antes de ter internet fibra em casa, né? Que é uma conexão mais rápida e tal, eu usava aquela internet da Vivo. A internet da Vivo era no máximo 10 megabytes. Num valor super alto ainda, né? Hoje em dia, o mínimo da fibra é 30 megabytes. O máximo da banda larga, que antigamente era conhecido como banda larga na internet, era 10 megabytes de velocidade por segundo. E hoje em dia, o mínimo é 30. Então, ou seja, está muito acima, né, do que era antigamente.
Sem falar na benção da internet de escada também, né? Antigamente que só perdeu, só que eu não conseguia nem abrir página direito da internet. Só que agora tá mais evoluído, né? Em geral, assim. É claro que deve existir lugares ainda que no Maremá tem acesso à internet, né? Possivelmente. Fazer uma pesquisada a respeito no mapa geográfico. E deve ter algum lugar assim isolado ainda disso. Sim. Foi colocado a internet de fibra aqui na minha casa no começo do ano. É, aqui pra nós é bem recente. Isso daí. Vou dar uma olhada rapidinho aqui, vamos ver. Quer ver ó, o povo começar a zoar o Acre. Ah, eu tô vendo aqui a matéria, né, Ron, da Telecom. Tá falando aqui, ó. Internet de fibra ótica representa 6% apenas da banda larga no Brasil. Olha como é que tá limitado ainda, digamos assim, né? O acesso. Tem gente ainda que tá brincando com internet de escada ainda, não é possível. Pra vocês terem ideia, vocês não iam conseguir abrir nem o início do vídeo do YouTube na época da internet de escada. Ia ficar malemar um dia pra carregar um vídeo. Eu lembro que pra baixar música na época já demorava, as músicas do disquete lá, já demorava pra baixar na época. Posso avançar essa parte aqui, das desvantagens? Pode. Pode. Aqui tá falando agora a respeito dos sistemas atuais, né? Então, no caso, são os aplicativos, também conhecido como softwares. Temos o Dropbox, temos o Gmail, o Google Drive. Aqui ele fala, não requer qualquer conhecimento de controle do hardware, né? Porque no hardware, no caso, são as peças do computador. Ou da rede do sistema operacional no qual o aplicativo roda. Ou seja, no caso desses aplicativos aqui, você não precisa ter um conhecimento técnico, digamos assim, específico para poder utilizar ele. Que é mais acesso via e-mail, né? A não ser que a pessoa não saiba como utilizar o e-mail dela, digamos assim. Fazer cadastro e tal, logar no aplicativo. É uma coisa mais básica. Tá? Aí o exemplo que está aí, ó, no caso é o iCloud. Ó, o sistema lançado pela Apple em 2011 é capaz de armazenar até 5 gigabytes de fotos, músicas, documentos, livros, contatos gratuitamente, com a possibilidade de adquirir mais espaço em disco pagando por isso, né? Tipo, eu quero colocar 10 gigas de armazenamento, teria que pagar a parte por isso. Isso também vale para as outras plataformas também, além do iCloud. Tipo, Google Drive, OneDrive da vida aí. É tudo limitado as versões pagas, né? As pagas não, desculpa, as gratuitas. Aí você vai expandindo conforme você tem necessidade e quer pagar por isso. Aí no caso temos o Google Chrome OS, né? Desenvolvido pela Google Van, com os Chromebooks, lançado no mercado no dia 15 de julho de 2011, nos Estados Unidos, Reino Unido, Espanha e outros 4 países. Só para constar, esse Chromebook que ele fala, lá na escola tem um também. Sabe aquela sala que tem um projetor? Que tem aquela telona? O que controla aquela tela é um Chromebook. E um Chromebook nada mais é do que um notebook que tem um sistema Android instalado nele. Não é o Windows que está instalado no notebook, nesse Chromebook. É como se fosse um celular, digamos assim, é um notebook
com um sistema de celular, para ficar mais fácil de entender. Tipo, um notebook com um sistema Android. Ah, professor, então quer dizer que com o Chromebook eu consigo acessar a Play Store e baixar o aplicativo? Consegue, normal. Digamos que é o sistema do Android, só que em um notebook, ao invés de ser num celular. Tá? Só para deixar essa observação. Aí no caso, eu vou pedir para vocês anotarem esse próximo aí, ó. As 6 melhores opções de armazenamento na nuvem que temos atualmente. No caso lá, temos o Dropbox, que gratuito, ele tem 2 GB de espaço para você utilizar. No caso lá, acima de 2 GB, 100 GB, 200 GB e 500 GB de espaço, você tem que pagar aqueles valores por mês. Ó. 100 GB, R$20, 200 GB, R$40 e 500 GB, R$100 por mês. Tem o ponto forte também dele, né? Que no caso está falando, a interface dele é simples, né? Fácil de usar e também está em português. Aí embaixo dele temos o iCloud, né? Que é no caso da Apple. Ele já é um pouco maior, ele é 5 GB, né? A versão dele gratuita. E podendo expandir também de 15, 25 até 55 GB. Só que também é mais caro, né? É praticamente o dobro do Dropbox, o valor dele. Tipo, o armazenamento é menor e paga mais caro por isso. E pessoal gosta da Apple, ó. Pode desembolsar um dinheirinho a mais aí. Para esse tipo de situação. Ponto forte, é bem integrado ao ecossistema dos aparelhos da Apple, né? No caso é exclusivo para dispositivos da Apple, esse sistema. Aí embaixo também temos o Mega. Antigamente era conhecido como Mega Upload. Eu baixava muitos jogos por ele, antigamente, que não tinha a opção do torrent, não era tão viável ter o torrent instalado, né? Aí você usava esse Mega aí, só que ele tinha um limite também. Hoje em dia eu acho ele ruim para usar. E, por exemplo, se você vai baixar um arquivo de mais de 1 GB, utilizando esse servidor do Mega, ele dá um limite, fala assim, você tem que ter uma conta ou tem que ter um cadastro para você poder continuar fazendo o download do aplicativo. Isso daí era uma encheção, na verdade até hoje é encheção, né? Por exemplo, aqui, ó. Vou mostrar na prática. Supondo que eu quero baixar um filme pelo servidor do Mega. Eu nem sei qual que é o filme que tá no lançamento agora. Sei lá, vou colocar o Poço. Vamos ver. O Poço, download, Mega. Eu cliquei aqui para fazer o download. Aparece as propagandas abençoadas. Aí tem esse protetor de links aqui, que você tem que aguardar a contagem aqui, né, para poder liberar o link, para você conseguir acessar o download. Olha lá, aqui é o Mega, que eu estava falando agora. Olha lá, Opus 2020 720p, que é a qualidade no caso em HD, né? Olha o tamanho do arquivo, 1.20 GB. Aí, por exemplo, ó, tem a opção importar para o Mega, que no caso é o aplicativo deles, né? E fazer o download. Só que aí é certeza que eu vou começar a fazer o download aqui, ó. Ele tá baixando aqui na parte de cima. Ele vai dar um bagulho de limite. Vai falar, já passou do limite gratuito, tal. Você vai ter que adquirir o serviço para poder baixar o arquivo completo. Antigamente não tinha isso. O dono da empresa meio que faliu, depois voltou a abrir negócio de novo. Começou a ficar mais pago, digamos assim, o serviço.
No caso, não sei se dá para vocês verem na tela de vocês, mas está mostrando a velocidade do meu download aqui, ó. Tá vendo baixando lá 100.5 megabytes de 1.20, ó. No Uhum. caso ali está baixando a 2.9 megabytes. Isso daí é equivalente a 30 megabytes de internet fibra hoje em dia. Ou seja, se a pessoa estivesse usando 10 megas ainda da banda larga, ia estar indicando no máximo ali 1 megabyte, né, de velocidade por segundo. Porque dessa velocidade que a gente contrata, não sei se eu já comentei isso com vocês, a gente só utiliza 10% dela. Por exemplo, contratei 100 MB de internet. Na verdade, desses 100 MB você só utiliza 10. São regras da Anatel, até onde eu lembro, assim. O certo era eu poder usar tudo, né? Mas infelizmente não é assim. Alô? Estourou meus tímpanos. Viu? Aqui tá falando de regras do consumidor. Aqui, ó, que eu tava falando. A velocidade mínima de internet garantida. Uma das maiores reclamações dos consumidores de internet banda larga é sobre a velocidade da sua internet, que sempre parece mais lenta que o contratado. Mas é direito do consumidor receber uma velocidade mínima. De acordo com as regras da Anatel, as operadoras devem entregar os limites mínimos da internet de 40% da velocidade contratada na medição instantânea e 80% da velocidade contratada na medição em média. Ou seja, se sua internet é de 100 mega, quando você medir sua velocidade, ela vai atingir no mesmo momento apenas 40 mega de velocidade. E durante um mês, as medidas devem chegar a uma média de 80 megas. Você deve estar se perguntando por que apenas 80% e não 100? E como medir a velocidade da internet? Vocês já fizeram esse teste na casa de vocês? Para ver o tanto de internet que vocês estão Já. recebendo? Já. E o seu, tá tudo certo aí, tá? Com a sua velocidade? Às vezes vai mais baixo e às vezes mais alto. Mas tá bom. Pegando. Se tá pegando, tá bom. É. Já fiz o teste Ah, também. É bem parecido com o que na Itália. por exemplo, ó, eu vou fazer um teste aqui na minha agora para vocês verem. Eu tenho aqui em casa contratado cerca de 100 megas. No Google, você pode colocar teste de velocidade. Vai aparecer o flash. Brincadeira. Vamos lá. Tem aqui, por exemplo, ó, Bitest. Aí tem aqui o site, ó, Speed Test. Ele já está mostrando da onde que é a minha internet, ó. É da Triax. Dá para vocês verem na tela de vocês aí? Dá. Aqui, ó. Miqueleta Internet, é a empresa, né, no caso. E a empresa que eu tenho um serviço de internet contratado é a Triax. Aí, entretanto, vocês falam 3AX. Aí eu vou clicar aqui em iniciar para ver o teste como que tá. Lembrando que se você for fazer o teste assistindo o vídeo do YouTube, da Netflix ou fazendo um download, a velocidade cai, tá? Então é recomendado você fazer o teste sem estar utilizando a internet, digamos, sem estar vendo nada na internet. Então no caso eu vou clicar aqui, vou aguardar, ó, vou fazer o teste.
Vaza cachorro. Ó, de download, ele tá indicando o meu aqui, ó, 93,97 megabytes. Não chega aos 100 megabytes, tá vendo que eu falei? Só que isso aqui no meditor. Pode ver que durante o download aqui, ó, olha lá, que eu falei do Mega, abençoado. Conta de transferências. O download não podia continuar porque iria levar ao longo do subsídio de transporte, nananana, uma enrolação isso aqui. Resumindo, ele fala para você criar a conta, para você continuar fazendo o download do arquivo. Isso aqui já não é interessante para mim. Eu prefiro baixar por torrent por isso. Por exemplo, ó, o mesmo filme. Se eu colocar aqui, ó, só para constar. O Poço, tô no Google de novo aqui, né? O Poço. Mas ainda, Tainá. Já devo ter falado para você torrent. Ou não? Já falei para vocês da ferramenta o torrent? Já. Ó, essa ferramenta aqui, para quem não conhece, para fazer downloads, né? Vou colocar um site aqui. Tá fazendo um teste da internet agora, e vai nem carrega as páginas direito. Vamos ver só o teste que deu o resultado final aqui, ó. Aí aqui tá falando a velocidade 93 megabytes e o upload, no caso o upload é o que você envia para a internet, né? Tipo, vou mandar uma foto, vou mandar um vídeo, vou mandar qualquer tipo de arquivo para a internet, essa velocidade aqui que eu vou tá transferindo meu arquivo, tá bom? Depois vocês fazem um teste no de vocês aí para ver se tá tudo certo aí. O meu tá mais ou menos, tá bem estilo da tá funcionando. Mas não tá indo na velocidade máxima que eu contratei. Eu já fiz o teste com um fio. Com fio, sabe, que você pega o fio da internet e coloca no computador. E aí fica mais estável, né, a conexão. O Wi-Fi ela pode variar. O meu também, o meu computador está conectado por cabo também. E isso influencia na hora da velocidade da internet, né? Ó, por exemplo, aqui no filme do Poço, eu coloquei para baixar por torrent agora, né? Ao invés de ser por mega. É o mesmo esquema, tem a propaganda aqui, né? Tem que aguardar a contagem. Clicar aqui no botão verde para obter o link do download. Parece esse negócio chato falando que isso não é Robocop aqui. Pode fechar. Obter link de novo. Olha lá, abrir o torrent. Olha lá, o aplicativo já... O filme já foi aqui para o aplicativo. Vamos ver a velocidade que ele vai chegar aqui de download. Lá no Mega estava indicando 2.3, quase 3 megabytes. 30 megabytes no caso. Vamos dar um tempinho para ele carregar. Ó, aqui é um exemplo, vocês estão vendo na tela aí, quando o servidor cai. Por exemplo, aqui está mostrando a minha conexão, a nuvem, né? Que no caso é onde está armazenado esse arquivo na nuvem, no site do Mega. Só que aqui onde que é o host, né? A página que disponibilizou o download deu um erro por conta do limite de download lá. É um exemplo de internet na nuvem isso aqui. Ele está mostrando que aqui está ok, né? O armazenamento na nuvem. Só que no servidor do site aqui embaixo de tudo deu erro.
Olha só a diferença, gente. Vê se dá pra conferir. Olha o download como que tá agora, do filme. Vou aproximar com a lupinha aqui pra enxergar. Aproxima, não tem nada. Tá vendo aqui? Hum. Velocidade de recessão, no caso, né? Ó, o tamanho do arquivo, o filme é o Poço. O tamanho dele 1.20 GB. E olha a velocidade que eu tô baixando o filme. 9.7 megabytes. Ó. Isso é equivalente aos 100 megas. Ó, tá vendo? E olha a velocidade, tipo, 40 segundos para baixar o filme. No Mega ia demorar umas 3 horas para baixar. Tá baixando em menos de 1 minuto. Tudo bem? Entendeste? Vou fechar o download. Já assistiu o filme? Só para demonstrar. Essa é a dica aí, pra internet. Porque às vezes a pessoa tem em casa ainda contratado 4 megas, 6 megas, 8 megas da vida aí da NET ou da Vivo. A recomendação é que você troque esse pacote de internet por fibra, tá? Quem já tá usando fibra, tá ótimo. Mas quem não estiver usando ainda, adquire, viu, gente? Melhor coisa. Porque você acaba pagando o mesmo valor, é perigoso acabar sendo mais barato ainda. E você tem uma velocidade muito maior, comparado à banda larga convencional que tinha antigamente. Aí só deixa anotado isso daí, eu tiro a print que eu tava falando antes, né? Dropbox, iCloud, Mega, SkyDrive, Google Drive, o Amazon Drive. Qualquer coisa eu vou passar um link para vocês no grupo, então. E aí vocês vão respondendo, vocês vão fazer o login no site, tipo, usar teu Facebook, o teu Gmail, aí você consegue responder as questões voltadas ao armazenamento na nuvem, tá? Aí vocês deixam anotado um caderno para a gente ver na semana que vem, para revisar. Tá. Deixa eu ver se tem outra coisa. Só acaba de uma vez aí. Foi chamado, tá? Avisa para mim quando terminarem, tá? Só para constar, né, os pontos fortes de cada um ali que eu não falei antes. Por exemplo, do SkyDrive. Ponto forte dele é a interface em português, né? Inclui o Office. Já o Google Drive, o ponto forte dele, permite a edição online e visualiza até arquivos de Photoshop. É o mais prático entre eles aí para mim. O Amazon Cloud Drive, ponto forte dele, ele importa as músicas para o tocador online da Amazon. Você pode trabalhar e ouvir música ao mesmo tempo, digamos assim, né? Com o serviço da Amazon. Até 2 de junho, 9 milhões de CPFs já foram liberados para receber o auxílio. O pagamento da primeira E auxílio que não chega ninguém. Ontem foi para 3.400.000 pessoas que já tinham... Meu pai deu certo fazer esse conteúdo aí. Deu certo para algum de vocês? Uma família de vocês aí? Na segunda-feira, o crédito será para 4.200.000 pessoas da poupança social digital da Caixa. Somados, esses pagamentos chegarão a 5 bilhões e meio de reais. O dinheiro que entra na poupança digital pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, que pode ser baixado no celular. É só clicar em Sou Beneficiário, informar o CPF, dados como e-mail e criar uma senha. No fim, basta clicar em Auxílio Emergencial para consultar o benefício e escolher se quer pagar contas ou transferir o dinheiro. Quem preferir sacar o dinheiro terá que esperar. O calendário vai de 27 de abril a 5 de maio. Mais pagamentos para
beneficiários do Bolsa Família estão previstos para 1.900.000 pessoas. Pagamentos também na quarta, quinta e sexta. Gente, Oi. Oi. estão me ouvindo? Oi. Uhum. Notaram? Já tirei print. Ok. Tirei print. E print. Estou Eu tirei print de tudo. Então tá bom. Hoje é dia 18. E o final de semana, como é que tá? Ah, a gente só tá ficando em Normal. casa. Ó, então, no caso, o Rian. Opa. O senhor Rian tá presente. Só queria ter um PC decente pra jogar. Ah, então, falando em PC decente, eu não comentei do GeForce Now, né? Que não é o meu. Não, porque esse GeForce Now, só para constar, você consegue jogar os jogos de última geração só usando a internet. Você não precisa ter nem um computador bom, nem um celular bom. Você consegue jogar pelos dois. Aqui, ó, esse aqui, ó. Depois você pesquisa a respeito, Rian. Dá pra você jogar de graça, tá? É gratuito. GeForce Now chama. Tá vendo aí no site? Na tela? Só pra Me deu constar. vontade de jogar DBD. Quer ver? Por exemplo, no YouTube tá mostrando como usar o GeForce Now no Brasil. Jogue a 60 no Ultra, né, que é a melhor qualidade de imagem, a 60 FPS em PCs e celulares fracos. Vou avançar um pouquinho aqui. Aí no vídeo o cara tá ensinando como baixar. Olha lá, o serviço é gratuito, ó, free. Tô resumindo o vídeo, tá? Aqui é o catálogo de jogos dele. São jogos até lançamentos, alguns deles, que você pode jogar apenas tendo acesso à internet. Então, ou seja, não precisa ter. É claro que a velocidade da internet influencia, né? Quanto mais rápido a internet, melhor a conexão do jogo. Só que no caso de peça potente, essas coisas, não é necessário. Você pode rodar isso aqui no Moto G1, por exemplo. Ó, aí tô mostrando o catálogo de jogos que tem disponíveis no momento aí e tal. Aí fica a dica aí, se vocês quiserem jogar de grátis, jogos atuais. Da hora. Aí, pesquisa Vou esse ver aqui GeForce depois. Now. Uhum. Tá, deixa eu acabar a chamada aqui. Jefferson. Eu. Ana Figueiredo. Ótimo conceito, 70% regular para 2%, no péssimo para 7%. Tem mais? 5%. Mais alguém? 32% porque a situação de combate à pandemia após a troca na saúde vai melhorar. Para 36% vai piorar. O impacto técnico, considerando que esses para 20% O vai ficar Gustavo. igual 3%. É, só o Gustavo. Não sabe. Falando. Sobre o desempenho do desenho. Gente, então por hoje é isso, tá bom? Obrigado aí pela Tá presença de bom, todo professor. mundo. Lembrando que eu vou mandar o link com as questões, tá? Sobre armazenamento na nuvem para vocês responderem em casa aí. Bom final de semana para todo mundo. Juízo. Obrigada, igualmente. E Obrigado. até semana que vem, gente. Obrigada. Até. Tchau. 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 Eu acho que ele tá querendo comer já.